paz do Senhor, meu irmão, graça e paz da parte do Eterno. A você, professor, aluno, superintendente da Escola Bíblica Dominical, pastor de igreja, nós estamos aqui para comentarmos a lição bíblica da Escola Dominical. Lição de número 4, a sutileza da normalização do divórcio. Uma lição difícil, enfim. Todas essas lições estão muito difíceis mesmo, então você se prepare para dar as suas aulas. Fale com propriedade, dominando o conteúdo da lição. Saber tudo é praticamente impossível, mas dominar o conteúdo da lição é possível. Vamos para frente? Texto áureo. O texto áureo diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, versículo 6. Verdade prática, o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Nós estamos com um canal no YouTube, tá? Clica aí, compartilhe, dê like se você gostar, deixe a sua opinião, deixe o seu comentário. Nós estamos fazendo o comentário todos os dias da leitura bíblica, tá? Diária. Todos os dias nós estamos comentando aqui. E divulgue, tá? Se inscreva, aperte o sininho aí que quando chegar um vídeo você já vai estar sabendo. Passando a verdade prática, palavra-chave, divórcio, né? Uma palavra difícil que infelizmente está se tornando comum no nosso meio. Comum, não normal. Normal é não ter divórcio. O objetivo da lição, nós temos aqui o objetivo da lição. Primeiro, expor o divórcio no contexto bíblico. Segundo, pontuar os aspectos legal e moral do divórcio. Terceiro, refletir a respeito da prática pastoral como pessoas em situações de divórcio. A introdução ela já vem explicar o que é divórcio, que é a palavra-chave. É entendido por um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. O divórcio ainda nesse aspecto, o divórcio é uma dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado seus efeitos, a anulação de seus efeitos civis. Vou frisar de novo, efeitos civis, tá, meus irmãos? Dependendo da cultura, do pressuposto, dos religiosos, né, praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir que os cônjuges voltem, né, contrair um novo casamento. Mas a Bíblia não diz isso. Inclusive, até a Constituição brasileira, ela libera o divórcio em 1977, 78. Em 1988, aí você já está, as pessoas, não você, mas as pessoas estão liberadas para casar, separar e casar quantas vezes quiserem, né? Mas eu vou trazer um resumo, tá? Eu vou trazer um resumo, não, um subsídio sobre todos os tópicos dentro da lição. Eu quero te ajudar, isso aqui é para te ajudar a lecionar nesse próximo domingo. Então, se você quiser o slide, deixa seu comentário. Se você quiser mudar ele, colar alguma coisa, copiar, alterar, enfim, você vai estar à vontade para mexer, porque eu não vou, como diz assim, bloquear ele para não ser alterado. Não, ele é livre, tá? Então, nós estamos aqui para dar um subsídio. E eu vou começar por esse versículo. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que não achar graça aos seus olhos? Por nela achar coisa feia. Olha que interessante, né? Você casa, de repente, né, na hora da intimidade, você acha uma coisa feia, você fala, não quero mais, essa aí não quero mais. Não, não é isso que a Bíblia, João Ferreira de Almeida foi muito carinhoso em traduzir dessa forma. Então dará a carta de divórcio. Vamos mais para frente? Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não ser por causa da prostituição, eu trouxe essa versão, tá? Prostituição faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com uma repudiada comete adultério também.
Vamos em frente? Eu vos digo, Jesus usa esse versículo, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, olha a palavra de novo, prostituição, e casar contra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério, Mateus 19:9. Porque, vou começar aqui já o resumo, dei uns versículos, nós vamos falar sobre ele, mas vamos começar aqui, por que Deus quer uma geração? Por que ele se importa com a geração? Vamos começar aí, Deus queria um povo escolhido, então ele tem que escolher uma geração. Deus queria um Messias, um Redentor da humanidade, por isso ele quer geração, por isso ele tem essa importância, né? Por isso que Deus queria uma humanidade redimida de volta ao Éden, ou seja, reimplantar o seu reino, suas leis, seus mandamentos, seus estatutos, suas ordenanças, tudo isso. É isso o propósito de Deus. Por isso ele se preocupa com a geração. Por isso o casamento é uma ferramenta, é um instrumento para o quê? Para redimir a humanidade. Vamos em frente? Então tudo isso ele vai conseguir como? Numa instituição divina e monogâmico. Desde Adão, o casamento eu falei hoje na leitura diária e vou falar para você, ele fez um homem para uma mulher, ele fez uma mulher para um homem, ele não fez dois homens para uma mulher e nem duas mulheres para um homem. Tá? Não há gerações sem amor de um homem para uma mulher, daí filhos. E assim Deus formou uma geração especial. E nós que não estávamos inclusos, ainda assim ele abriu uma porta para nós entrarmos quando essa geração especial não quis. Mas isso é outro detalhe, vamos deixar para frente. Tá? Vamos em frente. Então aqui você vê a geração de Adão, Sete. Você vê que o Adão, né, é o pai, mas ele escolhe Sete. Noé é o pai, mas ele escolhe Shem. Terá é o pai, mas ele escolhe Avraham ou Abraão, tá? Eu escrevi em hebraico para você ver como que é o nome em hebraico, tá? Eu vou aumentar aqui para você ver bem. Ele escolhe Avraham, mas o seu filho Isaac, depois Jacó e Judá, Davi, que vem Yeshua, que é Jesus, o Messias de Israel. E olha que interessante, 3 gerações de mulheres estéril. 3 gerações de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sara, Rebeca e Lia. 3 gerações de mulheres estériles. Mas por quê? Seria à toa? Seria mais um? Né? Não. Ele prova que ele faz o milagre para mostrar que ele faz o milagre e dá continuidade à sua geração para que viesse o Messias. Vamos em frente. Resumindo o tema sobre a geração, é Deus quem escolhe aqueles que formarão uma geração. É Deus que escolhe. É Deus que une. A geração vem acompanhada de um propósito divino. Então, quando une 2 pessoas, há um propósito. Independente de ser de Israel ou não importa. A geração, quando é escolhida por Deus, ela vem com um propósito. O casamento é legal e é o instrumento divino para concretizar e formar uma geração. A família é a alma, a energia, o alimento para dar continuidade a esta geração escolhida por Deus. Seja lá de Israel, seja aqui do Brasil, Estados Unidos, não importa. Vamos em frente? O diabo fará tudo para destruir. Ele vai fazer tudo. Ele vai investir contra a família, principalmente. E é o que nós estamos sofrendo nesse dia. E uma das coisas que está se tornando comum, estão tentando normalizar, mas não vão normalizar porque não é normal, é o divórcio. Então uma geração se faz aonde? Formar uma geração vai exigir o quê? Renúncias. Porque precisa de família. Formar uma geração se faz no altar de Deus, valendo-se das condições do Éden, monogâmico, princípios do reino, princípios éticos, morais, valores que nós estamos deixando de lado. Vamos seguir que a lição é grande, tá, meus irmãos? Então nós temos aqui casamento.
temos que levar para o altar, que é o indivíduo, a família, a igreja, parte da sociedade, da nação, para que elas entendam o que é um casamento. Nós precisamos levar isso para o altar, com o princípio do Éden. Geração é o amor de Deus manifestado para realizar um propósito. Olha que interessante. Geração é um amor de Deus, é o amor de Deus manifestado para realizar um propósito divino. Rabino Marcelo Guimarães, foi ele que citou isso. Eu achei maravilhoso. Vamos em frente. Deus odeia o divórcio. Jesus acrescentou a esta lei: não separe o homem a união que Deus criou ainda no Jardim do Éden, onde ambos eram tementes a Deus. Paulo, conforme a lei mosaica, você está vendo, mencionou somente a morte pode quebrar, só a morte. Paulo não cita, não, ele diz só a morte. Não tem isso, você pode procurar em 1 Coríntios capítulo 7, você não vai encontrar ele dizendo que você pode casar de novo, tá? Mas calma, vamos chegar aí nessa explicação. Então, depois de mortos, são livres para casar de novo. Mateus também cita que não tem outra forma. Você não pode casar de novo. Vamos entender melhor esse assunto? Deveríamos ensinar isso aos nossos jovens, tá? Nós deveríamos ensinar isso aos nossos jovens. Por quê? Para que eles casem entendendo que é para a vida toda. Nós deveríamos ensinar essa lição sobre o divórcio, deveria ser transmitida aos jovens para que eles entendam. Escolha bem a sua esposa, porque é para a vida toda. Porque no passado não tinha carta de divórcio por adultério. Não tinha. Não tinha, não. Lá coisa feia era ervate. Ervate era impureza sexual. E você vai descobrir o que era impureza sexual. Então não existia carta de divórcio quando houvesse traição, quando houvesse adultério. Por quê? Porque os adúlteros eles eram mortos. Não era assim na lei? Veja lá, Deuteronômio 24, se fosse pego em adultério, o que acontecia? Morria. Não tinha carta de divórcio para adultério. Ah, mas como que Jesus falou? Opa, peraí, nós vamos entender essa palavra, tá? Enfim, Deus era grave. A pena máxima, por quê? Porque o adultério é grave. Aquele que adultera com o próprio corpo. Isso é muito grave, por isso essa punição. Deus odeia o divórcio. Malaquias 2:16. Tá? O que Jesus falou sobre o divórcio, ele foi contra a lei de Moisés? Não, de forma nenhuma. Porque ele diz, eu porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, imoralidade sexual, porneia, que vem o termo pornografia, tá? É imoralidade, é impureza sexual. A faz adúltera. E quem casar com a repudiada comete, aí sim vai cometer adultério, que é mocheia. São palavras diferentes. Porque ele está referindo a Deuteronômio 24:31, que eu li lá no início. Porque no Antigo, no Primeiro Testamento, não existia. Veja aí, no Primeiro Testamento não existia, no Antigo Testamento não existia carta de divórcio para adultério, porque os adúlteros eram apedrejados. Aí ele diz, eu porém vos digo, olha, refere-se a Deuteronômio 24:1, que qualquer que repudiar sua mulher, Mateus 19:9, por causa da infidelidade, porneia, e casar com outra comete adultério, que casar, adultério em grego é mocheia. Então, o que acontece? Quando um homem tomar uma mulher, encontrar nela coisa vergonhosa, e o que era? Não era virgem. Quando ele casasse com ela, porque o que o pai apresentava? Uma mulher virgem para casar com o homem. Mas quando chegava, descobria que ela não era mais virgem. Então ele poderia dar essa carta de divórcio. Daí é que originou o gueto judaico, que é o divórcio.
Mas não por ela cometer adultério, porque nós não tinha carta por adultério. Adulterou, qual que era a pena? A pena era máxima, era a morte. A mulher deveria provar a sua virgindade se o marido suspeitasse. Só dele suspeitar. Até uma injustiça, né? A única suspeita é do marido. Se a mulher suspeitasse do homem, não tinha como provar. E qual que era a prova da mulher? O lençol manchado de sangue na noite de núpcias que ela guardava. Então, quando isso não acontecia, que ele desconfiasse, ela tinha que apresentar a prova de que ela era virgem. E Jesus falou, olha, e por que foi apresentado? Se ela não fosse virgem, seria apedrejada, e os adultos também tinham o mesmo fim. Então era o mesmo fim da moça que mentiu, que era do pai e da mãe que entregou uma mentira. Eles nunca teriam chance para um segundo casamento. Jesus citou esse versículo em Mateus 5:32. Então, a conhecida citação de Yeshua sobre o divórcio, em Mateus 5:32, 19:9, o termo usado foi porneia e não moicheia, adultério. Tá? E provavelmente ele se referia a Deuteronômio 24:1. Quando Moisés permitia a carta de divórcio quando um homem se casava com uma mulher não virgem, ou que tenha cometido um ato sexual ilícito. Então, quando essa era a situação, ele tinha direito. Claro que na época banalizaram qualquer coisa, estavam se divorciando. Se a mulher fizesse uma comida ruim, divorciava, eles banalizaram o divórcio. É o que nós estamos fazendo na época de hoje, na atualidade. Vamos em frente? Aqui, ó. Então Jesus se referia às passagens como muitos rabinos e teólogos, a carta de divórcio de Moisés era permitido só no caso da mulher ter cometido o sexo antes e não depois. Porque depois ele morria. E Jesus está dizendo, olha, essa carta vocês vão ter, mas é só antes, depois ele não, a pena do divórcio era apedrejamento. Regra geral, vamos para a regra geral? Não separe, nunca, de forma nenhuma. Só morte vai quebrar essa aliança que você fez com a sua esposa. Ah, pastor, mas eu acho que o meu casamento não foi Deus que uniu, mas você que escolheu. Quando Adão viu Eva, ele falou, olha, essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Quando você casou com a sua esposa, vocês dois se tornaram uma só carne. Claro, eu não estou aqui para julgar a sua situação, eu não estou aqui para dizer se você está... Eu estou dizendo o que a Bíblia traz. Eu estou falando à luz das Escrituras. Não pode haver, em caso de divórcio, separação, segundo casamento. Marcos e Lucas, ele não registra essa exceção, não tem registro. Tá? Mas nós vamos, não se apavore também, não é? Nós vamos justificar, nós vamos explicar o procedimento, tá? Aguenta um pouquinho, não separa nunca, tá bom? Vamos em frente? Exceções, vamos às exceções. A separação pode haver sim, mas não segundo casamento. Mesmo quando o incrédulo deixar o lar. Casos sob coação, desconhecimento da lei de Deus, não pode ter, mas é exceção. Se você, rapaz, não conhece a lei de Deus, não conhece os mandamentos, os estatutos, por exemplo, não aceitou Jesus, já vem de um segundo, de um terceiro casamento, ele não conhecia a verdade, ele não sabia como deveria fazer, então há exceções. Vamos em frente? Terceiro, caso de adultério implica em perdão e reconciliação, arrependimento, conserto, voltar ao princípio. Mas quantas vezes eu preciso perdoar? 70 vezes 7. Claro, também dentro disso, você vai notar se realmente ele está pedindo perdão. Agora, todo dia ele está fazendo, todo dia ele está cometendo. Você está apanhando dele todo dia, a mulher apanha, o marido é traído todo dia, ou a esposa. Aí já é um caso que não tem uma convivência, não é possível conviver junto. Você viu como há exceções? Somos rígidos, somos ortodoxos. Opa, não somos dessa forma, nós temos que ver as exceções. Nós temos que estudar os casos. Na maioria das vezes a igreja julga, adulterou, tem que ser excluído. Não, nós precisamos tratar o caso com amor. Há separação, mas não segundo casamento.
Mesmo quando o incrédulo deixa o lar. Eu coloquei entre parênteses, é questionável. É questionável. Precisa se analisar, sentar com o pastor, contar o seu caso, a sua história. Enfim, na realidade precisa se ouvir as duas partes. Tá? E à luz das escrituras, tomar a decisão apropriada. Há outras situações, porém, cada caso deve ser criteriosamente analisado segundo a luz da palavra de Deus. Não há um segundo casamento. Não, mas nós precisamos analisar o que está acontecendo. O que houve. Se Deus tem outro marido ou esposa, não sei, isso é com Deus, isso é com você. Vamos em frente? Algumas considerações sobre casamento e divórcio. Vamos lá, divórcio não é o problema, nunca foi. Ele é um sintoma. Ele já é praticamente o diagnóstico do que vinha acontecendo há muito tempo na vida do casal. Então ele não é o problema, ele é um sintoma. Ele é algo que já vem há anos. Procure ajuda, converse com seu pastor, procure um amigo que você tenha confiança, um obreiro que você tenha confiança. Deus criou o casamento no Éden, vida com Deus. Eles eram obedientes às leis, às ordenanças. O Espírito Santo morava dentro deles. Eles estavam na presença de Deus, não igual nós, diante. Não, eles estavam na. Enfrentar problemas no casamento é melhor do que arder em paixão. Primeiro, está solteiro? Não case. Mas se você não está aguentando essa paixão, esse fogo dentro de você, então o que você faz? Você vai casar. É melhor você enfrentar os problemas de um casamento do que você ficar pecando todo dia e perigoso ainda correr o risco de perder a salvação. E é um risco altíssimo, altíssimo mesmo. Tá? Verso 7, 1 Coríntios capítulo 7, verso 27 e 28. Está casado? Não separe. Está livre de mulher? Não procure esposo. Por quê? Porque o corpo não foi feito para o sofrimento. Assim como o casamento não foi feito para o adultério. Mas se você não aguenta, então enfrente esses problemas do casamento. Vença os problemas do casamento. Peça sabedoria a Deus. Ele dá com liberalidade. O divórcio produz dores profundas. Somente a ressurreição pode tratá-lo. Não estou dizendo que você não vai perdoar, você vai perdoar. Mas quando você lembrar, ainda vai doer. E o maior problema do divórcio é a dor emocional. É a dor emocional dos filhos, da esposa, dos parentes, da mãe, da sogra, do pai, do sogro. Esse é o pior do divórcio que o divórcio produz. O divórcio, o casamento é como uma teia de aranha. Esse exemplo é Mário Monroy, uma coisa assim. Eu aprendi com ele. É igual uma teia de aranha. Junta as duas teias de aranhas. Pega elas, né? Junta elas assim, juntinha. E depois você tenta separar elas, as duas. O que vai acontecer? Um pedaço vai ficar grudado na outra. Um pedaço vai levar o outro, então vai levar partes. Por quê? Porque você teve filhos. Você contou segredos, você teve relações, você teve intimidade com ela. Ou com ele. Por isso que é igual a teia de aranha, pode separar, mas um pedaço, ou alguém vai ficar com um pedaço do outro. Algumas pessoas podem estar casadas, mas não unidas. Procure se unir no seu casamento. O juiz, ele desfaz um papel, ele te dá um documento te liberando, mas ele não cura o seu emocional. A teia fica lá grudada. Ele não desfaz essa dor, ele não alivia, só Deus. E às vezes vai ser só no arrebatamento para aliviar essa tua dor. Então procure, além de você estar casado, estar unido com a sua esposa ou unida com seu esposo. O divórcio produz dores profundas, muito profundas. O lado emocional é destruído. O divórcio traz trauma, depressão, ansiedade, doença. O mundo, olhe bem, o mundo de cada 4 casamentos, 3 terminam em divórcio. Por isso que os consultórios psicológicos estão lotados.
Por isso que os gabinetes pastorais só é procurado quando não tem mais jeito. Não procure ajuda. E a igreja? A igreja está preparada? Lembra que eu te falei? Pois é, o errado é não perdoar. Você não sabe o que aconteceu. Você não sabe qual a situação que envolveu para ele separar. Então ajude ele a restaurar. Não, mas aquele ali traiu o esposo, aquele ali traiu o esposo. Não, não haja dessa forma. Ajude a restauração dele. Mas se não tiver volta, tá? Se não tiver volta, alguns conselhos que eu aprendi e vou passar para você. Não suma. Isso é orgulho, isso é se esconder. Não vá desforra, pois isso é raiva. Agora ele vai ver, ele me traiu com um, eu vou trair ele com 3. Não faça isso. Isso aí não vem de Deus, é ira, é raiva. Não permita o sentimento que acabou tudo, afundou, pois implicará em que? Pânico, medo, desespero, desesperança. Não. Deus, ele vai te dar força para você vencer. Vai ser difícil? Vai. Não estou dizendo que é fácil. Mas procure, você tem homens e mulheres de Deus ainda que podem te ajudar. Recolha para dentro de si. A primeira cura tem que ser solitária. Deixe o Espírito entrar em você. Deixe Jesus saber da sua dor. Deixe Jesus entrar no seu coração. Deixa ele, converse com ele, entre no seu quarto e fala: Jesus, olha aqui o sangue correndo. Está doente, e o sangue da alma, sabe o que é? É as lágrimas. Fala assim: olha Jesus, está vendo? Fale para ele, mostre a sua dor. Procure ajuda com pessoas experientes e confiáveis, que tenha sigilo, que guarde o segredo junto com você. O perdão. Você tem que perdoar. Não estou dizendo que você vai voltar no casamento. Não, se voltar é o padrão. Perdoar e voltar. Mas perdoe. Você vai se livrar de um sofrimento a mais. O perdão vai libertar você de uma dor maior. Mas quando você for livre, você, vai eliminar a amargura, e a amargura que traz doença. Então perdoe mesmo sem força, perdoe. Mesmo às vezes não querendo, perdoe. Faça um esforço. Conte para Jesus onde é a sua dor. Sua confiança em Deus o salvará. Primeiro, não se preocupe, não saia procurando de outra pessoa, não. Não saia. Espere, acalme, deixa a poeira baixar, deixa a tempestade baixar. Depois da tempestade vem não é bonança, vem a sujeira, folha, lama. Depois da tempestade você tem que fazer uma limpeza. Cuide de si mesmo, de você, suas habilidades, seus dons. Faça um curso, especialize-se em alguma coisa, ocupe a sua mente com algo. Seja completo, seja maduro, sem projeções, eu vou casar porque eu quero esquecer dele. Essas 100 projeções que eu coloquei aqui, eu vou casar com outro porque eu quero esquecer dele. Não faça isso, não. Carências ou dependência, sem carência, eu tô carente. Não, vai em frente, você se conhece bem para dar o melhor de você. Trabalhe, especialize, realize, faça algo. Se você protege sua honra e dignidade, você não está pronto para proteger outra pessoa. Então você tem que se proteger primeiro. Olha que interessante. Jesus falou. Olha que interessante. Olha bem para mim. Olha aqui. Qual que é o resumo da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo entendimento, com todas as suas forças. Esse é o primeiro. E o segundo, o próximo, como a ti mesmo. Então, o primeiro passo é amar você. Se você não estiver amando você, você não vai amar outra pessoa, daí você vai arrumar outro problema. Então, ame você primeiro. Divórcio não é o problema. O problema é um casamento falho, por causa de indivíduos falhos, que se unem fora do contexto do Éden, uma só vez, até que a morte separe, monogâmico. Pessoas que nunca se tornaram verdadeiramente solteiras. Esse é Miley Monroe, não Marcos, é Miley Monroe. É o mesmo da teia de aranha que eu aprendi esse exemplo. Outra passagem para você aqui. Vamos colocar em tela cheia, né? Aos solteiros, casados, divorciados e viúvos,
Saibam que Deus os ama e tem um propósito para cada um. Isso é muito importante. Muitos planos tem o coração do homem, mas o desígnio do Senhor prevalecerá. Não saia procurando, não se desespere. Não acabou o mundo se acabar porque Jesus voltou, você foi salvo e vai morar com Ele. Então, muitos são os teus planos. Você tem no coração, mas o desígnio do Senhor vai prevalecer na sua vida. Deus primeiro tem uma visão, depois Ele escolhe as pessoas e em seguida Ele forma uma família e depois uma geração. Que maravilha! Vou repetir, Deus primeiro tem uma visão, depois Ele escolhe pessoas, em seguida forma uma família, depois uma geração. Vai casar de novo? Não sei. Deus tem outra mulher, outro esposo, outra esposa? Não sei. Descanse no Senhor, aguarde nele, e eu tenho a plena certeza. Mas primeiro, perdoe. Lute para não separar. Não existe um segundo casamento. Pense assim. Não posso separar porque não tenho um segundo casamento. Ore a Deus. Converse. Procure ajuda. Porque Deus primeiro tem uma visão. Depois Ele escolhe pessoas. Forma uma família e depois uma geração. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus abençoe o seu casamento. Eu quero encerrar essa lição com uma oração. Senhor Jesus, Pai eterno, na Tua presença, eu oro, Senhor, em favor de todos, Deus. Do casal que está bem, do casal que está ruim, do casal que está quase separando para que o Senhor não deixe. Eu oro em favor também, Senhor, do separado, que às vezes está perdido, não sabe o que fazer, mas que o Senhor possa direcioná-lo a entender, a compreender o seu propósito, a sua vontade, para que seja cumprido na vida dele, abençoando a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você. Até o próximo comentário da lição bíblica da Escola Dominical, se assim Ele nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor.